Mas como eu havia dito, já está aqui conosco, o professor Dr. Santo Mancuso. Ele é italiano, conferencista internacional, especialista em segurança internacional e inteligência diplomática. Em visita aqui à cidade de Alagoinhas, vai nos conceder uma entrevista para falar dos seus trabalhos. Vamos deixar que o próprio doutor Mancuso, na verdade, que fala principalmente nas suas palestras e conferências, aborda práticas anticrimes, no caso, combate à criminalidade ou a prevenção a acontecimentos que possam alterar a ordem ou a segurança pública de um país. Ele está aqui em visita à cidade de Alagoinhas, atualmente mora na nossa capital, mas como disse, italiano de nascença, e vai nos falar um pouco de como se procede essas palestras e qual o objetivo dela. Mancuso, um abraço, um prazer conhecê-lo, bom dia. Bom dia ao público também que está nos escutando. Eu peço desculpas desde já se o meu português não vai ser perfeitíssimo, mas... Você é italiano, né? Você tem uma vantagem, você fala bem o português, quer dizer, está indo bem aí na nossa língua e a gente tem muitas dificuldades de falar a sua. Mas fique à vontade. Vou tentar de ser mais esclarecido possível, até o limite do meu português permitir. Bom, eu então agradeço por você ter me oferecido essa oportunidade de poder esclarecer o que nós estamos tentando fazer. Eu ando fazendo esse tipo de palestra no mundo todo há muitos anos, e o foco que nós temos de abordar temas de segurança internacional e de uma forma que possa ser mais esclarecida para o povo todo, porque geralmente esse tipo de atividade, esse tipo de tema, realmente parece um pouco mais tema de filme, parece mais tema de... Mas é muito mais simples e que se possa imaginar. E de quanto se possa imaginar, porque os acontecimentos internacionais nada mais são que atividades humanas que vêm desenvolvidas em nome por conta do povo também. Então, até o tipo de atividade de inteligência não é aquele tipo de filme igual nós estamos acostumados a ver com o James Bond, que inclusive atrás daquele livros que depois viraram sucesso cinematográfico, tinha muita realidade, porque o mesmo Fleming era um agente de inteligência antes de ser um escritor. Mas então, voltando a nós, o que nós tentamos explicar é como nasce uma guerra. Por que nasce uma guerra, por que nasce uma paz, como se desenvolve uma paz, qual é a operação de paz que geralmente são feitas, que tipo de diplomacia existe no mundo, porque não existe só diplomacia oficial, existem também as ONGs, várias diplomacia, a famosa diplomacia indireta, várias ações de keeping pace, muitas vezes, o Brasil mandou em Haiti 2 anos atrás, 3 anos atrás, um contingente de soldados. Foi fazer o quê? Foi pacificar uma situação que era a nível internacional criada não tanto como uma questão de guerra, de uma desordem social devido justamente à situação de terremoto que aconteceu. Aquele, por exemplo, é uma situação de atividade de paz, de diplomacia indireta que o Brasil faz e que todos os países fazem ligado com o ente sobrenacional como a ONU. Isso. Então, tentaremos explicar o que é a ONU, tentaremos de explicar tudo isso de uma forma mais simples, como nasce a notícia, o que tem atrás de uma notícia. Então, eu creio que o nosso trabalho, nosso tipo de atividade é ligado, é endereçado, é visado a explicar para estudante que está estudando direito internacional, história, mas também muito para pessoas, até mesmo jornalistas, até mesmo pessoas simples que estão fazendo uma vida profissional que pode ter pouco a ver com atividades internacionais, mas que pode ter prazer, curiosidade de saber o que acontece atrás daquele que nós muitas vezes escutamos que pode ter acontecido. O mesmo Trump chegou, já começou a criar um pouco tem a expectativa de um lado, mas tem também alguém que fala mas ele é muito radical, o Obama tive que... tudo isso, para finalizar, tudo isso tem
um esquema, um percurso, uma programação que atrás do que é oferecido ao público pode ser interessante, ser conhecido, descoberto, oferecido de uma forma que ele põe em outra luz tudo o que acontece e percebemos quanto mais próximo é o que acontece e não longe como nós. Até porque tem um famoso ditado que se utiliza muito eu gosto sempre de falar. Sim, também no meu último livro eu coloquei o moto da CIA, da Central Intelligence Agency, que ele fala: a informação é a arma mais perigosa do mundo. Aí, se o povo é informado, se o povo tem conhecimento do que acontece, ele se sente mais cidadão. Estou entendendo. Então, nós tentamos de fazer isso. Eu sei, provavelmente para quem se ocupa de inteligência deveria criar mais um velo em cima, mas nós tentamos sempre de desvelar, porque muitas vezes também desvelando se esconde as coisas. Professor, o senhor escreveu quantos livros? Eu tenho várias publicações, porque eu já era dependente do Ministério do Interior italiano, eu trabalhava com inteligência, então eu tenho várias publicações já feitas para conta da polícia, e tenho também várias publicações, 7 publicações já editadas. Eu escrevo também muito sobre a sociologia, porque abordo de uma forma sociológica os temas. Então, a criminologia, pois eu sei um criminólogo, é dividida em criminologia clínica, que é a criminologia psicológica, e a criminologia sociológica, que é uma escola americana. Eu abordo muito a escola americana, porque eu tenho preferido esse tipo de abordagem no estudo da criminologia. Me interessa mais o estudo dos fenômenos sociais que permitem também depois. E a gente sabe, é claro, que muitas das vezes a gente quer viver naquele nosso mundo ali como um casulo, né? Às vezes não se preocupando com o que está acontecendo lá fora. Quando na realidade nós sabemos que o que ocorre lá fora tem muito e tudo a ver com a nossa vida aqui. Por exemplo, o senhor citou aí o caso Obama, na verdade, depois o Trump, que assumiu recentemente o comando da principal potência mundial, que é os Estados Unidos, e a gente sabe que, principalmente na questão da economia, há uma influência direta. Então é por isso que a gente deve estar ao par de tudo que ocorre lá fora. E justamente eu estava dizendo isso, que o segundo ditado que eu estava justamente dizendo é isso aqui, que uma batida de asa de uma borboleta em um país pode ser uma tempestade em outro país. É verdade, exatamente. Então, nós não podemos pensar que um país grande, continental como o Brasil possa ser avulso, autônomo, independente de toda a situação mundial. E claro que tudo o que acontece aqui pode influenciar tanto a questão econômica mundial, quanto também a situação social de um país ou de um outro país. Então, um dos motivos que eu sempre me ofereci de fazer esse tipo de workshop para poder confrontar a minha experiência com a experiência de outras pessoas, também simples pessoas de todo dia, porque eu não falo que é a minha palestra, eu falo que o meu é um workshop. Um workshop é uma troca de informação entre pessoas que têm experiência diferente. Então, nós tentamos justamente de abordar isso, porque nós tentamos de sensibilizar os povos, a gente, as pessoas, sobre o que realmente, porque para poder ser um bom cidadão do mundo, o nacionalismo é bom, dizer eu sou italiano, eu sou português, eu sou brasileiro, eu sou francês, cada um se sente nascido e natural de um lugar e com uma assim, marcada sentido de pertencer naquele. Mas realmente nós somos um povo do mundo. É verdade. Então nós temos que aprender a aceitar, abrir os olhos perante um mundo que se desenvolve e que, se a nossa mente fica parada, não vai ficar fora. É igual um telefone que fica obsoleto porque não se atualiza. É verdade. Bom, gente, nós estamos conversando com o professor Dr. Santo Mancuso, como eu disse, italiano, conferencista internacional, especialista em segurança internacional, inteligência diplomática, que está aqui na nossa cidade. O senhor pretende ficar quanto tempo por aqui com a gente?
Quanto for necessário, né? Eu espero de ficar um bom tempo, porque até gostei da cidade. Alagoinhas me parece uma cidade muito tranquila e muito receptiva. Hospitaleira, é verdade. Hospitaleira. Então, eu espero... Não, quem sabe que vou decidir de morar para cá. Opa, ótimo. Alagoinhas é que ganha com isso. Mas, contato para poder, já que o senhor está disposto aí já a começar fazendo essas palestras aqui, né? Bom, Alagoinhas e região. Nós tentaremos obviamente, de contatar institutos, faculdade, se tiver alguma fundação que se ocupa também de atividades culturais, obviamente pediremos também o apoio da imprensa, porque para poder, obviamente, mais divulgar a nossa atividade e tentar oferecer uma oportunidade a nós, pela minha equipe que trabalha conosco e pela população que estará interessada em poder se aproximar esse tipo de informação. Eu imagino que tem muito para desenvolver, porque creio que seja também um tema novo, um argumento novo para uma cidade como Alagoinhas. Muitos poderiam pensar, porque Alagoinhas, sendo uma cidade do interior, não tem nada, não tem relacionamento internacional, mas não dimenticamos que Alagoinhas tem muitas faculdades, então tem muita mente viva que está se criando, e nós temos que também aproveitar deste mente viva que está se criando. Certo, então você deixa os contatos aí, né, para que alguém possa nos ligar e, é claro, a gente está aqui para dar total apoio. Nós contamos de chegar a fazer a palestra daqui no máximo março, abril. Tecnicamente pegamos este tempo. Como você sabe, eu cheguei ontem aqui na Alagoinhas. Sim, como o senhor nos disse. Estou começando a conhecer a cidade só agora. Tentarei ficar uma semana, depois volto para São Paulo e tentarei voltar de novo em breve. E o contato pode ser International Workshop Brasil, @gmail.com, para poder pedir informações, para poder pedir matrículas, para poder logo providenciaremos a partir já com a atividade de propaganda da palestra, oferecendo todo esse tipo de informações, e espero aí que você, através da vossa emissora, pode me